Bom, hoje a gente vai resolver uma questão de lançamento vertical. A primeira coisa que a gente faz é desenhar o que o enunciado está dizendo para a gente e anotar os dados que ele já deu. Nesse caso, a gente está considerando um objeto que está saindo do solo em direção ao sentido vertical, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. E a gente tem aqui a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a gente vai considerar o seguinte: vamos tentar girar essa posição e imaginar que é aquele movimento retilíneo uniformemente variado que a gente conhece, certo? Então a velocidade inicial vai continuar sendo a mesma, só que a gravidade ela vai tomar uma posição de aceleração, e essa aceleração vai ser negativa contra o movimento, certo? Então ele inicia fazendo esse movimento em direção à direita, aqui à nossa direita, só que tem uma aceleração contrária a esse movimento indo para aquela direção. Isso é μ v, então o S0 continua sendo zero, a altura que a gente vai ter que descobrir é igual ao S final, e a gravidade vai tomar a forma de aceleração. Na verdade, ela já é uma aceleração, mas a gente entende de uma forma diferente. Então, vamos começar a imaginar que elas sempre vão ser iguais. Então, onde tem uma gravidade em uma fórmula, aquilo é uma aceleração. Onde tem uma aceleração em alguma fórmula, aquilo pode sim ser uma gravidade, o valor da gravidade que a gente já tem. Então, as nossas fórmulas de MR e V vão ser aquelas que a gente já conhece: o sorvetão, o Voat e o Torricelli. Vamos analisar cada uma dessas fórmulas para ver o que a gente tem para analisar. Aqui no sorvetão, a gente tem todas as informações que a gente poderia tirar de uma questão. Aqui a gente tem todas as informações menos o espaço. Então aqui a gente tem velocidade, aceleração e tempo. Não tem espaço. No Torricelli, a gente tem tudo menos o tempo. Então a gente tem espaço, aceleração e velocidade, mas não tem o tempo. Agora vamos ver o que a questão pediu pra gente. Primeiro, ela pediu a função horária. O que é a função horária? É uma função em relação ao tempo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma fórmula que tenha tempo. Não vai ser o Torricelli. Ok. O que a gente tem mais? A gente tem a aceleração, a velocidade e só, certo? Aqui também a gente tem. Eu acho que essa alternativa ficou um pouco vaga, mas a gente pode fazer o sorvetão, certo? Colocar as informações que a gente já tem aqui. Nesse caso, a gente vai substituir só as informações que a gente tem. A gente não tem o S, mas a gente tem o S0 que é igual a zero. A nossa velocidade é 20, o nosso tempo a gente não tem, a aceleração é menos 10, multiplicado pelo tempo ao quadrado que a gente não tem, dividido por 2. Essa é a função horária. Tá vendo aqui que a gente está em função do tempo. Se a gente substituir o tempo, a gente tem o espaço, certo? Essa é a função horária do tempo. Não, essa é a função horária do espaço, perdão. Essa nomenclatura é meio dificinha. Eu não me acostumei ainda, mas a gente pode considerar que, nesse caso, a gente tem a função horária do espaço e no Voat a gente tem a função horária da velocidade, certo? Ele não especificou pra gente, então a gente poderia usar as duas, ó. Inclusive, a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia colocar o V, que é igual a essa velocidade inicial que a gente já tem, mais a aceleração e o tempo. Essas duas fórmulas são a função horária que tanto se fala. O tempo de subida a gente precisa ver porque em um cenário que a gente tem duas incógnitas, a gente tem que descobrir uma delas primeiro, certo? E é isso que a gente vai fazer. Certo. Quando a gente está resolvendo uma questão desse tipo, a gente tem duas alternativas. Ou a gente encontra uma informação por meio de outra equação, ou seja, tem uma equação intermediária que a gente precisa fazer antes da gente descobrir o que a questão está pedindo, certo? E o segundo é interpretar as informações por trás do enunciado. A alternativa B está pedindo o tempo de subida. Em lançamento vertical, o tempo de subida significa o tempo que o objeto levou desde o solo até atingir o topo do caminho que ela percorreu, certo? E o que é esse topo?
Esse topo a gente considera como o ponto zero do nosso movimento. Por quê? Ele tá subindo, certo? Aqui embaixo ele tem uma velocidade. Conforme ele for subindo, ele vai perdendo essa velocidade por conta da aceleração negativa. Só que tem um ponto aqui em cima que a velocidade dele é igual a zero, certo? Ele para no espaço para então ter o seu movimento de descida. A gente tem aqui 3 momentos, certo? Que é aqui quando ele toca o solo, onde S igual a zero, certo? É muito importante a gente saber interpretar esse pedido do enunciado. Então, temos 3 momentos no lançamento vertical. Ele sobe, ele para e ele desce. Na subida, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Na parada, a velocidade é igual a zero e a aceleração também é negativa. E na descida, a velocidade é negativa e a aceleração é negativa também, certo? Então, elas vão se somar para acelerar esse objeto em relação ao solo. Porque a gente tem aquela coisa assim, né? Ah, negativo, positivo, o que que tá falando? A gente só considera positivo ou negativo em relação à nossa linha de referência, certo? Para lá é positivo, para cá é negativo. É isso que a gente está fazendo apenas. A partir disso, a gente vai aplicar a nossa fórmula, certo? Onde a gente quer chegar? No V0. Então, a gente vai pegar aqui a nossa função horária da velocidade, colocar zero na velocidade e repetir o resto, certo? Aqui a gente vai novamente tratar os números como bloquinhos, então o 20 é um bloquinho, menos 10t é um bloquinho, 0 é um bloquinho. A gente vai passar o 20 para cá, vai ficar negativo, tá cortando. Aqui. Aqui a gente vai resolver dessa forma. O menos com menos se anula. E o t vai ficar igual a 2. Ou seja, vamos interpretar o valor que a gente encontrou. O objeto vai levar 2 segundos até atingir o ponto mais alto da sua trajetória. Essa é a resposta da letra B. Essa questão da abstração e das equações intermediárias e de interpretar onde a questão está querendo te levar, sem exatamente ter essa informação no enunciado, faz parte das questões de física. Então, a partir do que a gente descobriu aqui no tempo, a gente pode resolver todas essas outras alternativas, certo? É só ir substituindo conforme a gente for descobrindo. Então, o tempo de subida é 2, a altura máxima você substitui nessa outra fórmula aqui, substitui tempo e descobre o espaço. No tempo igual a 3, o S igual a alguma coisa. A gente acabou de fazer com o tempo igual a 2, ele estava lá em cima. Quando o tempo é igual a 3, ele já está caindo, então você vai descobrir um espaço diferente e o sentido ele vai ser para baixo, certo? E assim por diante. Boa sorte!